Somente Deus pode te tirar do deserto. Há momentos na vida em que nos sentimos como se estivéssemos caminhando sozinhos por um vasto deserto. O chão é seco. O vento é quente. O silêncio é ensurdecedor. As respostas que tanto buscamos parecem distantes. E as promessas que um dia acreditamos parecem ter ficado para trás. É nesse cenário que o coração se pergunta: até quando, Senhor? Até quando eu vou aguentar? O deserto não é apenas um lugar físico. Ele é, na Bíblia, um símbolo de provação, preparação e transformação. É o lugar onde Deus prova o coração de seus filhos, não para destruí-los, mas para fortalecê-los. No deserto, tudo o que é superficial é arrancado, e ficamos apenas com aquilo que é essencial: nossa fé e nossa confiança nele. O que talvez você não saiba é que na história bíblica, os maiores homens e mulheres de Deus passaram pelo deserto antes de viverem os maiores milagres. Moisés viveu anos no deserto antes de libertar Israel do Egito. Davi passou por um deserto de perseguições antes de se tornar rei. Elias se escondeu no deserto para escapar da fúria de Jezabel. E o próprio Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E dali saiu fortalecido para iniciar seu ministério. Deus não nos leva ao deserto para nos abandonar. Como está escrito em Deuteronômio 8:2, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as intenções do seu coração, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Se você está sofrendo agora, saiba: o deserto não é o fim. Ele é o caminho para a promessa. O deserto do povo de Israel, uma escola de dependência. O exemplo mais marcante de todos é a travessia do povo de Israel. Libertados da escravidão no Egito, eles poderiam ter chegado à terra prometida em poucos dias. Mas Deus os conduziu por um longo caminho no deserto. Não porque quisesse castigá-los, mas porque queria o preparar-los para viver a promessa. Durante 40 anos, eles aprenderam a depender diariamente de Deus. Quando tinham fome, o maná caía do céu. Quando tinham sede, a água brotava da rocha. Durante o dia, uma nuvem os protegia do sol escaldante. À noite, uma coluna de fogo aquecia o frio do deserto. Êxodo 16:4 diz: Disse o Senhor a Moisés: Eu farei chover pão do céu para vocês. O povo sairá e recolherá diariamente a porção suficiente para aquele dia. Assim os porei à prova, para ver se seguirão as minhas instruções. Deus queria que eles aprendessem algo que todo cristão precisa entender. No deserto, a sobrevivência não depende de recursos humanos, mas do cuidado sobrenatural de Deus. O deserto de Elias, lugar de restauração. O profeta Elias viveu um momento intenso de deserto físico e emocional. Após confrontar os profetas de Baal e ver o fogo de Deus cair do céu, ele precisou fugir da ira da rainha Jezabel. Exausto e com medo, Elias desejou até morrer. Foi então que Deus o conduziu ao deserto, mas não para deixá-lo ali. Elias foi alimentado por anjos e recebeu forças para caminhar 40 dias até o monte Horebe, onde teve um encontro profundo com Deus. Reis 19. A última palavra sobre aquela mulher não foi culpada. O Senhor disse: foi perdoada. Saia e fique enterrar pessoas na presença dos seus erros. Jesus quer restaurar pessoas pelo seu amor. Veio um vento quando o sistema altíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Zaqueu era um cobrador de impostos, não estava no vento. Rico, depois veio um terremoto, odiado, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, ninguém mas o Senhor não estava no fogo. Mas quando Jesus depois do fogo veio um murmúrio de uma brisa suave e viu um homem pequeno em estatura. Elias aprendeu que Deus nem sempre se manifesta de forma estrondosa, mas também na calma, porque hoje me convém no silêncio e na brisa suave. Lucas 9 renova a alma. Enquanto Jesus no deserto murmuravam, vitória sobre as tentações. Por que Jesus entraria na casa de um pecador? Jesus declara: antes hoje veio a salvação a esta casa. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo
ao 9. deserto. Zaqueu onde não jejuou recebeu 40 rejeição, dias e 40 recebeu noites. lá, Redenção. foi A tentado última pelo palavra diabo, não foi corrupto, mas venceu cada foi tentação salvo. usando a Quando palavra de Deus. a dor, em Mateus pareça definitiva, 4, Jesus revela 4. o propósito. Diante da sugestão do inimigo para transformar cego de pedras em pão, nascença, aparece Jesus no caminho, respondeu, está escrito, Jesus, nem os só de discípulos pão perguntam, viverá o homem, quem mas pecou, de toda ele palavra ou que seus procede pais, da boca de Deus. para que nascesse O deserto cego. de Jesus A ideia nos era ensina simples, que a cegueira mesmo era um nas castigo, maiores mas privações. Jesus corrige A a palavra narrativa. é nossa Nem arma ele e pecou, nem sustento. seus pais. Ele entrou no mas deserto foi como para que se filho manifestem de Deus nele as obras de e Deus. saiu como o Messias, Joe pronto 9:3. para transformar o mundo. Sofrimento O daquele deserto, homem, como não campo era de sentença, batalha espiritual, era cenário no deserto, para um milagre. Enfrentamos Jesus batalhas cura o espirituais cego, que e testam sua nossa vida fé. se torna O inimigo testemunho. sussurra Enquanto mentiras. os outros viam castigo, Deus te abandonou. Jesus Isso via nunca vai oportunidade mudar. para a glória. Você A não última vai palavra suportar. sobre aquela Mas a vida verdade não foi é que Deus deficiente. está presente em Foi cada destinado. passo. Quando Mesmo o que inferno não pensa sintamos. que venceu Salmos Jesus, 46. ressuscita. Na cruz, Nos lembra. o silêncio Deus é o parecia nosso sepultar refúgio toda a esperança. e a nossa fortaleza. Jesus, Auxílio sempre sangue presente na derramado. adversidade. É no Discípulos deserto que aprendemos a lutar, dispersos. O céu não com nossas forças, escureceu. mas com as A armas terra espirituais tremeu. que Deus nos Parecia dá. que era É o lá fim que da aprendemos a história. confiar mais Mas no que no Ele diz do terceiro que no que dia, vemos. Ele Deus não está transforma aqui, o deserto mas em ressuscitou. porta de esperança. Lucas O profeta 24:6. Oséias descreve A algo morte extraordinário sobre perdeu. o Deserto. inferno. Oséias Foi 2. envergonhado. A cruz 14-15. não foi o Portanto, foi ao Agora Enessi. vou atraí-la. A última Vou palavra não levá-la foi para o crucificado. deserto e falar-lhe com carinho. Foi ressuscitado. Ali devolverei Quando as suas você pensa vinhas que não tem mais e chance, farei do vale de ressuscitar Acor uma restaura. porta de Pedro esperança. negou Jesus. Deus usa o 3 deserto vezes. como um lugar Chorou. de reencontro. É lá Amargamente. que ele fala ao nosso Carregou coração. Restaura culpa. o que foi Achou perdido. que tinha falhado e para abre sempre. portas que Mas nunca depois da imaginaríamos. ressurreição, Jesus que encontra parece um Pedro à cenário beira de do mar e derrota. pergunta: Pode se Pedro, transformar no lugar tu me onde a amas? sua vida muda João para sempre. 21. Se você está e no 15. deserto agora, 3 vezes lembre-se, Jesus pergunta, ele não 3 é vezes. o seu destino final. Pedro responde, é apenas uma e parte então, do caminho. Jesus Todo o diz, deserto apacenta tem as saída. minhas ovelhas. Todo o processo A tem última um palavra propósito. sobre Pedro Nenhum não foi filho de negador. Deus foi chamado Foi para permanecer pastor. para sempre. Jesus, nesse não lugar. desiste. O mesmo de Deus quem que erra. sustentou Ele Israel transforma quedas no em deserto, ministérios. que restaurou Quando você não Elias vê saída, e Jesus que fortaleceu caminho. Jesus. O povo É de o Israel Deus que estava está ao seu diante lado do Mar hoje. Vermelho. Ele sabe Atrás, quantas o lágrimas exército de você tem Faraó derramado. era quantas Um noites beco sem dormir sem você já saída. passou. Mas Deus E quantas diz a Moisés, vezes você pensou por em que desistir? clamas Mas a ele mim? também Dize sabe aos o filhos dia de Israel e a hora que exata marchem, eixo de virar a 14 página da e sua 15. história. E, Como diz Moisés Salmos estendeu 30, a mão sobre o mar, 5. e o Senhor O choro fez pode retirar durar o uma mar noite, por um forte vento mas a oriental alegria vem toda pela manhã. aquela noite. Amanhã, E o mar vai chegar. tornou-se em O sol vai nascer eixo sobre sobre o seu e deserto. 21. O E mar você verá que cada se passo, abriu. cada O lágrima impossível e cada silêncio aconteceu. tinha um Quando o propósito. mundo diz que hoje não é dor, tem mais jeito, amanhã Deus mostra que o será impossível testemunho. é apenas o começo que hoje é para quem luta. confia. Quem Amanhã tem será vitória. a última palavra na Ative sua vida. o sininho. Hoje, compartilhe Você esta precisa fazer uma mensagem escolha. e se inscreva no canal quem você vai para que mais acreditar. vidas sejam No alcançadas diagnóstico. pela palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Nas vozes que tentam te enterrar, ou você vai crer na voz daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que era, é e há de vir. Eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Se Jesus tem as chaves, ele também tem a última palavra sobre sua saúde, seu casamento, sua identidade, sua história, sua fé, sua vida espiritual, seus sonhos. Vam Daily. E se ele ainda não falou, então, ainda não acabou. Mesmo quando tudo parece terminado, Jesus ainda pode recomeçar. Você não está derrotado. Você está em processo. E se você crê nessa verdade, já deixa seu like. Compartilhe essa mensagem com pelo menos 3 pessoas. Comenta aqui embaixo. A última palavra vem de Jesus. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ainda tem muita palavra que vai reacender sua fé e te preparar para o novo de Deus, o fim que o mundo decretou. É só o começo que Jesus preparou. Até o próximo vídeo.